quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias no livro de Salmos. Salmo número 2. Nós vamos ler o salmo todo, são apenas 12 versos. Amém? Salmo é fácil de achar, você abre aí a sua Bíblia, mais ou menos na metade, você vai cair em Salmos, chega aí no início do livro, Salmo de número 2, nós lemos assim: Por que se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços, e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Pai, eu quero pedir por todos nesse momento, das crianças aos adultos, que eles sejam alimentados pela tua palavra nessa noite, que esse salmo seja entendido, aplicado nas nossas vidas, meu Pai, e que ele gere vida em nome de Jesus. Nos dá a graça de poder explicá-lo e a cada um de nós de poder entendê-lo, meu Deus, e aplicar nesse tempo que nós estamos vivendo. Eu quero pedir que o Senhor nos ajude com as distrações. Eu sei que em casa, para as crianças principalmente, é difícil concentrar um tempo maior com os brinquedos próximos, com as coisas próximas. Eu peço que em nome de Jesus o clima de reverência esteja presente em todo o tempo e que a gente consiga prestar toda atenção ao que o Senhor tem para nos ensinar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse tempo que nós estamos vivendo, um assunto que o Senhor tem ministrado ao nosso coração de maneira recorrente, é sobre a sua soberania. Ele continua sendo Deus e Ele está acima de todas as coisas. E por mais que a gente veja algum agente natural, algum agente do plano material agindo no mundo, quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós estudamos aquilo que nós chamamos de palavra de Deus, nós entendemos que Ele está sempre acima de tudo. Você vê exércitos se movendo no Antigo Testamento e atacando o povo de Deus, mas os profetas de Deus estavam dizendo que aquilo era mão de Deus, era juízo de Deus. Ainda que eles pudessem ver um povo ímpio marchando sobre eles, ainda que eles pudessem ver uma doença agindo, ou até um espírito mau atingindo alguém, sempre se tinha o entendimento de que era algo vindo da parte de Deus. É importante a gente entender essas coisas, meus irmãos, e a mensagem de hoje vai trazer um pouco de luz nesse sentido, porque a gente precisa entender quem é Deus. As pessoas têm criado mecanismos e sistemas dentro da sua própria cabeça, dentro da sua própria conveniência, para acreditar que Deus segue um determinado padrão, segue um determinado modelo, de acordo com a sua visão moderna, enquanto, na verdade, a gente perde de experimentar tantas e tantas coisas, por não conhecer verdadeiramente o que Deus se revelou para nós dizendo quem Ele é. Eu queria mostrar nesse salmo
quem é Deus e que talvez o próprio Jesus que você conhece não seja exatamente o Jesus que se revelou à humanidade. Esse salmo que nós lemos, ele é um salmo messiânico. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele foi escrito muito tempo antes do Messias vir ao mundo, do nosso Jesus vir ao mundo. Mas ele carregava um teor profético que muitas vezes quem escreveu nem sabia que estava falando a respeito dessas coisas. Vários salmos são assim, eles estão escrevendo sobre uma realidade momentânea, mas o Espírito Santo os toma de tal forma que eles começam a profetizar para séculos no futuro. E esse salmo especificamente, meus irmãos, ele é citado pelo menos 2 vezes no Novo Testamento, aplicado à pessoa de Jesus. Por isso a gente diz que esse salmo é uma revelação messiânica. Quando você vê filho, saiba que está falando de Jesus. Quando você vê ungido nesse salmo, saiba que está falando a respeito do próprio Jesus. E quando você vê a palavra rei, saiba que está sendo dito do próprio Jesus. Eu queria que você prestasse atenção no verso 12. Eu vou ler o último, primeiro, e eu vou colocar aí uma dúvida na sua cabeça. E a gente vai voltar no início do salmo e a gente vai conversando para desvendar esse mistério que vai fazer muita diferença na vida de cada um de nós. Beijai o filho, para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Eu vou começar contando para vocês uma experiência que eu tive com esse texto há 2 anos atrás. Eu estava aqui nesse carpete, sentado aí, encostado na parede, era a nossa semana de primícias, e eu lendo a Bíblia, o Espírito Santo me levou para esse salmo, e eu comecei a meditar nele, e eu parei nesse verso: beijai o filho para que não se irrite. E não sei se te causa estranheza, porque para mim causou. Porque que tipo de pessoa é essa? Que você tem que dar um beijo para que ele não fique irritado com você. Beijai o filho para que não se irrite, não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. E, tipo assim, a gente olhando do ponto de vista humano nosso, da nossa cultura, seria estranho um pai falar isso a respeito do seu filho. Beija meu filho aqui, ó, senão ele vai ficar bravo com você e você está perdido. Você vai perecer, você vai morrer no meio do caminho porque você não deu um beijo no meu filho e ele vai ficar bravo com você. E eu achei estranho naquele momento, meus irmãos, e existe uma diferença muito grande quando alguém que é filho estranha algo na Bíblia com honestidade e alguém que não é filho olha para a Bíblia e vê algo que não entende. Quem não é filho olha para algo que não entende e diz: ah, a Bíblia tem um monte de absurdo, a Bíblia tem isso, a Bíblia tem aquilo, vai enxergar contradição. Mas quem tem o Espírito Santo vai perguntar para Deus, e sabe o que Deus faz? Ele responde, ele traz clareza. E quando a resposta vem, meus irmãos, é lindo. Por quê? Porque a própria dúvida era o Senhor nos instigando, Ele queria mostrar algo, Ele queria revelar algo de si para nós. Nós vamos chegar nesse texto, beijai o filho, para que não se irrite. Mas para a gente compreender ele de uma maneira mais profunda, mais completa, a gente vai começar do início, que diz o seguinte: porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Eu comecei dizendo para os irmãos que muitas vezes a gente tem uma ideia do Pai e do Filho, do nosso Deus e de Jesus, que não condiz com aquilo que a Bíblia ensina, que inclusive isso vai impactar de forma muito ruim a vida das pessoas, porque uma porção de gente diz: eu aceitei Jesus, eu recebi Jesus, mas o Jesus que eles conhecem não é o Jesus da Bíblia. Presta atenção. Os povos se enfurecem e imaginam coisas vãs. Durante todo o tempo, a existência da história da humanidade, cada cultura tem a sua maneira de ver o mundo. A gente vai chamar aqui de cosmovisão. É a forma de enxergar a realidade e de se enxergar nela.
E cada povo, principalmente distante de Deus, vai imaginando coisas e criando situações, imaginando deuses segundo a sua própria imaginação, segundo os seus próprios valores, e muitas vezes até por influências espirituais satânicas mesmo. E meus irmãos, uma dessas cosmovisões mais doentias que nós temos convivido nos últimos tempos e que tem enfurecido os gentios, que tem enfurecido os povos, é uma cosmovisão que desconhece a Deus ou que debocha de Deus e fala que Deus não existe. Nenhuma geração da humanidade conviveu tão de perto com uma coisa chamada ateísmo como a nossa. E é terrível, meus irmãos, porque a cosmovisão é uma coisa que engloba, não é só uma pessoa, é uma sociedade, é um povo. É uma coisa que vai passando pela pele, quem entende a linguagem quase que por osmose. Eu comentei aqui na semana passada sobre uma série que eu estava assistindo e no meio da série do nada começou um discurso mesmo. Não era simplesmente um subtexto, virou o assunto principal de pessoas pararem e começarem a pregar no meio da série contra Jesus e contra os valores do cristianismo. E meus irmãos, isso está em tudo. É tudo ao contrário, pessoas chamando o errado de certo e o certo de errado. E essas coisas, se a gente não toma cuidado, a gente começa a absorver. E muitos crentes, por não serem experimentados na palavra, acabam absorvendo o entendimento de Deus de terceiros. E o que acontece? O Jesus que eles conhecem é um Jesus do folclore. O Jesus que eles conhecem é um Jesus do imaginário popular, dos filmes, é um Jesus dos memes. Como tem meme desrespeitoso a respeito de Jesus, tratando Jesus de GG e não sei o quê. Eu vi há um tempo atrás um pessoal caracterizando Jesus, sabe? Cada um tentando puxar para a sua esfera política. Jesus não é nada disso. Tem gente que quer que Jesus seja comunista, de esquerda. Tem gente que quer que Jesus seja direita e começa a argumentar e puxar. Isso tudo é ignorância de gente que não conhece a Cristo, que tem uma ideia superficial de quem é a pessoa de Jesus e talvez não conheça esse que o texto diz para a gente: beije o filho para que ele não se irrite. Essa pessoa que é descrita na Bíblia, que talvez não conheça. O meme lá falava assim: Jesus é um cara gente boa, ele vai lá, divide o lanche com a galera, ia citando várias coisas a respeito de Jesus, e falava assim: nossa, ele divide o lanche com a galera, como uma coisa totalmente fora do contexto, sem conhecer que ele multiplicou pão uma vez, 2 vezes, e o povo queria que ele multiplicasse já uma terceira, quem sabe 4 ou mais. E esse Jesus que dividiu o lanche com a galera, deu uma dura violenta no povo e falou: vocês estão aqui pela comida de graça, eu sou a verdadeira comida. Aquele povo que queria a bênção, mas não queria o dono da bênção, o abençoador. E Jesus começa a falar coisas tão sérias para eles, que o povo que estava ali querendo lanche, foi todo mundo embora. E quando eles foram embora, Jesus virou para os discípulos e falou: vocês também não querem não? Parece esse Jesus bonachão que a gente vê nos memes, parece esse cara, essa simpatia estranha. Jesus é o rei, mano. Jesus é o rei. Existe algo sobre um temor com relação à pessoa dele, que a sociedade moderna, na sua cosmovisão estragada, prostituída, se perdeu. Então eles olham, a gente muitas vezes olha para Jesus com uma ideia totalmente errada de quem realmente ele é. A gente olha para o Cordeiro e esquece que ele é leão, que ele já ressuscitou e ele reina. Irmãos, os povos, os reis da terra se levantam e conspiram contra ele, sim. Isso acontece até os dias de hoje cada vez mais, porque constroem-se leis e vão se espalhando, como eu disse, em séries de TV, em música, uma porção de coisa, verdadeiras conspirações contra o Senhor e contra o seu ungido. E presta atenção, dizem assim: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Você sabe por quê? Porque eles acreditam que ter fé em Jesus é viver aprisionado.
E muitas pessoas compraram essa ideia. Enquanto Jesus nos oferece liberdade, o que eles pensam é que servir Jesus é uma grande prisão. Então eles falam que deixar de crer, abandonar a sua fé em Deus é uma grande libertação que a pessoa alcança. Não é libertação. Você pode se libertar da sua consciência culpada pelas maldades que você faz, mas libertação verdadeira é você abandonar as maldades e ser perdoado pelo Pai. Isso é verdadeira libertação. Quantas pessoas estão caminhando nessa terra com essa mentalidade terrível que as pessoas imaginaram, que os povos imaginaram coisas vãs, dizendo: eu não quero servir a Deus, porque servir a Deus eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer aquilo outro, como se fosse uma vida de restrições. É mentira, gente, é mentira. Ah, mas se eu me converter eu não vou poder mais cheirar uma carreira de pó. É o contrário, você vai poder ser livre dessa desgraça que está matando você. Eu dei um exemplo de algo que naturalmente você já sabe que te faz mal, mas eu quero te dizer que todo pecado atrai morte sobre a sua vida, atrai tristeza, atrai frustração sobre a sua vida. Todas aquelas coisas que Deus diz que é errado, não é porque Ele é um velho chato que não quer que você se divirta, é porque Ele é um pai que vira para o filho e fala: não vai para lá, porque lá você vai se dar mal, vai dar ruim, você vai morrer, meu filho. É isso, meus irmãos, não tem a ver com o que você não pode, mas o que os povos estão dizendo é isso: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Há uma agenda no mundo para transformar a nossa juventude em um bando de ateus. E muitos de nós, da nossa geração, principalmente daqueles que não são idosos ainda, os que já são idosos, eles já pegaram uma outra época mais simples da humanidade. Eles conseguem ter uma firmeza maior, mas a galera que entrou direto aí nesse mundo de internet, de toda essa cultura pop, o que tem em nós muitas vezes é uma ambiguidade de fé. Tiago vai falar a respeito de ânimo dobre, uma pessoa que crê descrendo, um tipo de, como disse George Orwell, duplo pensar. Eu creio de uma forma, mas parte de mim continua descrendo. Identifica? Você às vezes se sente assim? Eu creio em Deus, mas ao mesmo tempo parte de mim está em constante questionamento e dúvida. Porque essa sementinha do rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ei, Deus não faz você escravo dessa maneira. O Filho veio para nos libertar. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, a melhor coisa que tem é você deitar a sua cabeça no travesseiro sabendo que os seus pecados foram perdoados e você está livre para não mais viver neles. Deus não quer você vivendo uma angústia de culpa. O mundo quer que você pense que servir a Deus é isso, mas Deus quer libertação para a sua consciência, porque Ele levou na cruz as suas culpas. Ele levou tudo aquilo que pesava sobre você, Ele levou sobre Ele, e Ele te dá poder no relacionamento que você começa com Ele, para caminhar sem essas coisas. Eu não consigo andar direito, começa a caminhar com Jesus, que vai dar certo. Então olha só, olha a característica de Deus, vê se parece com aquele Deus que ensinaram para você. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Está falando de Deus. A gente está acostumado a ver essa atitude em vilão de desenho animado, né? Aquele que sabe de todas as coisas, ele olha, ele vê esse povo criando essas coisas para si, dizendo: rompamos as nossas algemas, e se voltando contra o povo dele, e o Senhor ri. O Senhor zomba, porque Ele sabe o final da história, Ele sabe o quão absurdo é uma pessoa conceber uma cosmovisão, um pensamento dessa maneira. E olha só, na sua ira,
vírgula, a seu tempo, vírgula, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Então presta atenção, primeiro eu quero falar sobre a seu tempo. Lembra que eu disse para vocês que, uma mensagem aí para trás, que normalmente a ira de Deus vem sobre um povo, sobre uma cidade ou sobre uma geração? É justamente porque os nossos pecados tendem a ser coletivos, porque nós absorvemos a cosmovisão, a visão de mundo da nossa época ou daqueles que convivem conosco. Mas a seu tempo, meus irmãos, quer dizer que chega um momento que entorna. Imagina uma vasilha se enchendo, e um povo vai fazendo uma série de iniquidades, e começa a fazer todo tipo de coisa absurda, que fede diante de Deus. Chega um momento que Deus diz chega, que o povo dele está orando, até quando, Deus? Até quando o Senhor vai permitir que algo assim aconteça? Mas presta atenção, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Vou ler o início do versículo de novo. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar. A linguagem que Deus vai falar com esse povo para que eles entendam é a ira. Está começando a entender o que está acontecendo? Porque simplesmente mandar os pregadores para algumas pessoas não está fazendo efeito. Mas uma manifestação da ira de Deus é o falar de Deus sobre uma geração, é o falar de Deus sobre um povo, sobre uma civilização. Ei, prestem atenção, existe alguém que está acima de tudo, não tem diferença para mim quem é rico, quem é pobre. Os erros de vocês federam diante de mim, e agora, nesse tempo, eu falo com vocês por meio da minha ira. Vocês não quiseram ouvir os meus profetas, vocês não quiseram ver a minha revelação que eu entreguei a vocês. Na sua ira, seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Esse texto, meus irmãos, vai falar um pouquinho sobre o plano de Deus e o reino de Deus. Nós somos ensinados por Jesus a orar que venha o teu reino. E é o reino de quem? É o reino do Filho. Tu és meu filho, hoje te gerei. Eu preciso explicar para vocês a respeito desse hoje te gerei. Houve uma treta na história da igreja, lá nos antigamente, em que algumas pessoas começaram a questionar, e existem ecos disso até os dias de hoje, de que Jesus não é Deus, porque ele foi gerado. E lá em Colossenses 2 vai dizer que ele é o primogênito de toda a criação. Então, qual foi o raciocínio que essas pessoas fizeram? Se Jesus ele é o primogênito, ele foi feito. Então, se ele em algum momento foi feito, ele é criatura, então ele não é criador. E fizeram uma bagunça danada por não entenderem o todo da revelação. O mesmo texto que diz isso, diz que ele é a imagem do Deus invisível. Irmão, Jesus é a interface de Deus. Ele é o próprio Deus. O que Deus fez foi justamente essa imagem, essa interface dele. Para você aí que mexe com programação, por exemplo, você sabe que tem o código ali de um sistema operacional e tem a interface, ou interface, né? A pronúncia correta aí seria, eu sempre falei interface desde os anos 90, mas tudo é o mesmo código, é a mesma essência. A imagem do Deus invisível, para que toda a criação pudesse olhar e de alguma forma ter alguma comunicação com o Pai, através do Filho. Então ele diz: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Mas ele, meus irmãos, ele existe desde antes de tudo, desde o tempo antes do tempo, antes que houvesse separação cronológica, como a gente vê lá no início do Antigo Testamento, na criação de tudo. A Bíblia diz que Jesus estava ali no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez, porque Deus é Ele. É isso que está escrito na Bíblia. João capítulo 1, quando você
vai ali numa análise no texto grego, está dizendo justamente isso. Deus é Ele. Olha que coisa forte. Deixa eu fazer uma viagem aqui com você. Você já teve que baixar o seu padrão de vida algumas vezes? Por exemplo, você andava muito de ônibus e de repente você comprou um carro. Uau! E de repente seu carro quebrou e você tem que voltar a andar de ônibus. Quem gosta? Você tomava banho gelado, aí finalmente você conseguiu botar um chuveiro quente na sua casa. E de repente você volta a tomar banho frio. Quem gosta disso? Ninguém gosta de se sentir assim, de perder privilégios, não é? Eu quero que você pense nesse momento na figura de Jesus, na glória. Ele aparece várias vezes no Antigo Testamento, porque Deus, na forma imagética, de imagem, numa forma humana, é Jesus. A Bíblia ensina isso para a gente, não é? É chamado pelos teólogos de cristofania. Você vê ele lá no Antigo Testamento, cheio de glória. E de repente o que ele faz? Ele abre mão disso tudo. Ele abre mão de todas essas coisas. E ele nasce de um ventre humano e cresce numa família humana, e não com o conforto que se tem nos dias de hoje, mas ali do século I, lá num cantinho do planeta. E ele experimenta o que há de pior na humanidade: a religiosidade hipócrita, a traição daqueles que ele amava, o abandono dos seus amigos, uma família que não acreditava nele, dor, fome, sede, humilhação, todo tipo de distrato, meus irmãos. Ele levou sobre si todas as misérias nossas da humanidade. Jesus se esvaziou da sua glória e veio caminhar no nosso meio. Irmãos, você começa a entender um pouquinho agora, você vai entender mais daqui a pouco no decorrer da mensagem, mas você já começa a entender um pouquinho da indignação do Pai. Beije o Filho para que ele não se irrite. O texto diz: pede-me, eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. O destino da terra é voltar aquilo que foi no início, antes do pecado, antes do homem usar da sua liberdade para destruir a si mesmo e a criação, para prejudicar toda a criação de Deus. A partir do momento que o plano do Pai de nos salvar, de nos restaurar, começa a ser colocado em prática, os dias disso acontecer vão se concretizando, a partir do momento que o Evangelho é pregado em toda a terra, meus irmãos. Chega a um ponto, e a gente vê isso na Bíblia, a promessa do próprio Jesus falando disso, e no livro de Apocalipse, que o rei, ele retorna, e ele vem para reinar. Independente de como você interpreta aí o livro de Apocalipse, tem tantas e tantas maneiras coloridas, de se encarar o texto do Apocalipse, mas se você pegar de maneira mais crua a sequência dos fatos, chega um ponto, meus irmãos, em que Jesus vem e juntamente com os seus filhos já ressuscitados, ele começa a governar sobre a terra. E presta atenção: pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerá e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Por que isso? Aquele Jesus do meme, Por que isso? Ele vem para governar e ele vem reger com vara de ferro. Que figura é essa? Vai despedaçar como um vaso do oleiro. Imagina uma vara de ferro pegando um vaso de barro e... O que é isso? Eu te explico. As nações da terra, elas continuam até o fim. Grande parte delas. O Apocalipse vai falar de como a areia do mar, incontáveis, continuam se voltando contra Cristo. Porque depois do período do governo de Jesus,
antes do juízo final, o período ali que o Apocalipse destaca, tem várias profecias do Antigo Testamento que fazem referência a esse momento. Irmãos, eu fico imaginando que é uma terra, esse planeta, com potencial para ser algo tão maravilhoso, governado pelo próprio Jesus. Como vão ser os recursos naturais, como vai ser a justiça aplicada, com o próprio Jesus aqui diante deles. Mas a Bíblia diz que ao final desse período, Satanás é solto. No início ele é aprisionado, no final ele é solto. E mais uma vez a liberdade dos reis da terra e dos povos que caminham com eles é provada. E olha que ousadia, Satanás infla essas pessoas, porque há espaço para isso nos nossos corações, é sempre assim que funciona o mecanismo de tentação. E ele convence essas pessoas a se voltarem contra Jesus e contra o povo dele. Você que é povo dele, vai estar lá nesse momento, ressuscitado. Irmãos, eu não estou aqui para defender nenhum tipo de doutrina escatológica. Pega a Bíblia e vai ler, você vai ler essa história. A maneira como você vai interpretar, vai de cada um. Mas o que está dizendo é isso, a narrativa é essa. Os reis da terra vêm contra o Senhor, vêm contra Jesus, mesmo depois de tudo isso. Aí você entende, com vara de ferro as regerá e as despedaçarás como um vaso do oleiro. Você já ouviu falar da grande batalha do Apocalipse? Deixa eu te contar, ela não existe. Porque quando os povos se reúnem para a batalha, que eles vão atacar o acampamento dos escolhidos, sabe o que acontece? Desce fogo do céu e mata todo mundo. Acabou, não tem guerra, não tem batalha. Com vara de ferro as despedaçará como um vaso do oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, deixai-vos advertir. Quanto mais orgulhosa e soberba é a pessoa, mais difícil é para ela dar o braço a torcer, entender, não, eu estava errado. A gente vê isso muitas vezes em tantos e tantos governantes e juízes. Quanto mais pessoas têm olhando para ela, quanto mais curtidas ou seguidores essa pessoa tem, mais difícil fica para essa pessoa voltar atrás. Olha, reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Você, meu irmão, se deixe advertir. Se permita dizer, olha, eu tinha entendido errado, olha, eu estava com a cosmovisão toda errada a respeito dessas coisas. Se permita admitir o seu erro enquanto há tempo, porque Deus vai dando oportunidades para a gente. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Você sabe o que eu sinto que falta em muitas pessoas que têm servido ao Senhor? Temor. Eu tenho aprendido que o temor ele não é suficiente para fazer a pessoa andar na linha, mas o verdadeiro, o perfeito amor lança fora o medo, todo o temor. Mas presta atenção, o temor é o princípio. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Uma pessoa que olha para Jesus muito como um amiguinho dela, sabe? Eu me incomodo um pouco com isso. Eu vejo algumas pessoas perdidinhas que viram para Deus e falam com qualquer todo desrespeito e chamam isso de intimidade. Mas na verdade, na convivência com as pessoas, a gente percebe que o que falta é temor. Porque perderam totalmente a noção do juízo. Perderam a noção de quem Ele é, como eu comecei falando aqui na mensagem. Alegrai-vos nele com tremor. Irmãos, a nossa igreja é uma igreja que vive plenamente, em muitas ocasiões, essa alegria do Senhor. O Senhor já nos tomou em alegrias assim, tremendas, de ver vidas transformadas, de milagre acontecendo, de tanta coisa, da gente dançar quase que por horas, em alegria, tomados mesmo, dançando aqui na presença de Deus. Mas presta atenção, até a alegria nele é com tremor, é na consciência de quem Ele é, da sua santidade e de quem realmente Ele representa para nós. E chegamos na nossa charada, no nosso mistério, o último verso. Beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Presta atenção, meus irmãos. Eu disse no início, eu estava aqui, eu li esse texto, eu achei estranho e fiquei pensando, por que isso?
porque não se parece com o Jesus que a gente tem construído na nossa mente, né? E o Espírito Santo começou a me responder, ele começou a me lembrar de algumas características da cultura oriental, dos povos bíblicos. E até hoje no Oriente ainda funciona muito assim. O beijo é sinal de amizade. Você vê no Novo Testamento, as igrejas eram orientadas a um saudar o outro com um beijo santo. Aquilo que a nossa igreja hoje faz com um abraço, que a gente não está podendo fazer, no tempo do Novo Testamento era uma beijoca na bochecha. E no Oriente, os povos árabes fazem isso até hoje. Homem mesmo, um vai lá e dá um beijo no outro. É sinal, não de safadeza, nem de nada disso. É sinal de amizade. Então sim, existia esse costume. E o Espírito Santo me levou para Lucas, se não me engano, capítulo 7. Verificar aqui, Lucas 7. Que ali pelos versos 40 e pouco, a gente vai ver uma pessoa que queria ter um encontro com Jesus. Essa parte é muito importante que você entenda. Existia um homem que era um estudioso da religião, que queria que Jesus entrasse na casa dele. É como alguém nos dias de hoje cantando: entra na minha casa, entra na minha vida. Dá um banquete, dá um jantar e chama Jesus para jantar na casa dele. E aí, de repente, quando Jesus chega ali naquela casa, uma prostituta entra e se prostra aos pés de Jesus e começa a chorar aos pés de Jesus, derrama perfume nos pés de Jesus, beija os pés de Jesus, lava os pés de Jesus com as próprias lágrimas e enche os pés de Jesus de beijo. Quantos de vocês lembram dessa história? Aqueles que conhecem um pouco aí da Bíblia, não é? Aquele homem pensa com seus botões: se esse tal de Jesus aí fosse profeta, ele saberia que essa mulher que está botando a mão nele é uma pecadora. E Jesus conhece o que você pensa com seus botões, meus irmãos. Jesus sabe quando você chega num ambiente que alguém está adorando a Deus, cultuando a Deus, e o seu coração religioso só vê defeitos, só vê crítica. Você muitas vezes quer Jesus, mas a sua religiosidade está igualzinho desse homem, que não se permite realmente enxergar o que Jesus está fazendo, e está mais preocupado com o pecado do outro do que com o seu próprio pecado. E Jesus começa a dizer algumas coisas para esse homem, que no meu entendimento Jesus se irritou com ele. Eu entrei na sua casa, você não me lavou os pés, porque era o gesto de hospitalidade natural daquela cultura, não é? Que as pessoas andando descalça pela rua, com sandalinha, descalça não, né? Com aquela sandalinha aberta, numa época de grande poeira, de tanta coisa, toda casa que você entrava, lavava-se os pés. Você não lavou os meus pés. Essa mulher aqui, desde que eu cheguei, ela está lavando os meus pés com as suas lágrimas. Você não me deu um beijo, seu fariseu, mas essa mulher, desde que eu cheguei, não para de me beijar os pés. Eu não vou aprofundar muito em toda essa história, senão dá outra pregação, mas presta atenção. Essa mulher foi capaz de beijar o filho, enquanto o outro, que se achava religioso, que se achava alguém que queria Jesus, foi incapaz de beijar o filho. O beijo representa um sinal de amizade. O que esse texto está mostrando para a gente, meus irmãos, é que não existe em cima do muro: ou você beija o filho, ou você não beija o filho, ou você é amigo dele, ou você não é amigo, você é inimigo. Não existe uma posição de mais ou menos. Ou você é amigo de Cristo, ou você é aquele que realmente tem acesso a Ele, que se aproxima dEle, que o toca, que é capaz de beijá-lo, ou você é alguém que ainda está na condição de alvo da sua ira, alguém que ainda não teve um encontro verdadeiro com Ele. Jesus compara as duas situações numa parábola. Ele fala a respeito de alguém que devia uma determinada quantidade de dinheiro e foi perdoado, e outro que devia muito mais e foi perdoado. Qual dos dois vai amar mais? O que devia mais. Presta atenção,
Aquele fariseu achava que não tinha dívida diante de Deus, mas aquela mulher que tinha muito pecado, ela foi perdoada. Você sabe quem é que beija Jesus? Quem sabe o tamanho do podre que tem dentro de si, e sabe o tamanho do preço que foi pago, e sabe que esse Jesus, que é o grande, o todo-poderoso, o Criador de todas as coisas, se fez carne, habitou no nosso meio e pagou pelos nossos erros, pela podridão, que quem tinha que estar naquela cruz era eu. Então como não ser amigo? E eu te digo, ainda assim é possível, porque teve gente que caminhou com Jesus e até deu um beijo, mas deu um beijo falso, lembra? Jesus virou para os seus discípulos e disse: eu não chamo mais vocês de servos, eu chamo vocês de amigo. Olha que legal. Aí vem Judas, dá um beijo em Jesus como sinal para quem queria prendê-lo. E Jesus olha para ele: com um beijo você trai o filho do homem? Amigo. Jesus oferece a sua amizade até para Judas, mas o dia do juízo chega para Judas e chega para você. Você que não tem honrado a Jesus na sua vida, você que não tem olhado para Ele com temor, vai continuar um vazio gigantesco dentro de você, vai continuar o pecado tendo domínio, e Satanás tendo domínio sobre a sua vida, até quando? Você precisa reconhecer que a maneira como você tem olhado para o mundo, está muito mais próximo ao que esses povos que imaginaram coisas vãs. É tempo de você se descontaminar dessa visão e olhar para Deus do jeito que Ele é, o Todo-Poderoso, o Criador, aquele que se ira contra a maldade da humanidade. Olha para Jesus, não como o GG lá dos memes, o cara lá de cima e coisas desse tipo. Nada contra expressões de amor, de intimidade, de carinho. Estou falando de essência, de coração. Você realmente sabe quem Ele é. Aquele, o cavaleiro do cavalo branco que vem para vencer, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, que vai fazer com que desça fogo do céu e acabar com a batalha do Apocalipse, aquele que envia pragas sobre a humanidade por causa da sua ira. É desse que nós estamos falando. Ele oferece por amor amizade a você. Não rejeite isso, porque senão você vai estar entregue aos seus próprios pecados, e isso vai atrair, sabe o que sobre você? Ira de Deus. Beije o filho, para que ele não se ire, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Mas bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Eu quero falar sobre essa mulher que beijou os pés de Jesus. Essa mulher saiu feliz. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Você sabe o que é bem-aventurado? Bem-aventurado é feliz. Deus quer para você uma vida de coração tranquilo, de felicidade, porque é aquele que reconhece os seus pecados e realmente se debruça para o Filho e tem essa intimidade com Ele, de desfrutar essa amizade que Ele oferece, esse que beija o Filho, esse é feliz, é bem-aventurado. Eu sou feliz, você é feliz? Será que não falta justamente essa alegria na sua vida? Eu sei que muitos aqui estão me ouvindo e falando: é verdade, eu sou feliz, porque eu faço dele o meu refúgio. A ira de Deus pode estar vindo sobre o mundo, o medo, o terror, a forma de Deus falar com uma geração pervertida, mas eu faço dele o meu refúgio, eu sou feliz, de verdade, não conversa religiosa, sabe? Assim, de deitar de noite e ficar tranquilo com Deus, assim, olhar para Deus e falar: rapaz, que maravilha poder beijar o Filho, que maravilha poder caminhar na presença dele e dizer: eu sou bem-aventurado, eu faço dele o meu refúgio, as bênçãos dele me acompanham, estou nem preocupado com as bênçãos, eu estou preocupado em seguir ele, porque eu sou apaixonado por Jesus. Olha, ele me libertou disso, daquilo outro. A minha boca era uma boca mentirosa, hoje não falo mais mentira. Eu mentia para viver, para trabalhar, para conseguir as coisas, para escapar de situação. Deixei de ser filho do capeta há muito tempo, sou bem-aventurado. Olha que maravilha.
Quero convidar você a beijar o filho. Porque quem tem um coração como aquela prostituta, que tem consciência da tranqueira, da porqueira que é, beija o filho cheio de gratidão. Mas quem se acha muito bom, continua com a sua vida, do mesmo jeito. E sabe o que vai acontecer? Vai perecer no caminho, porque a ira de Deus não vai tardar sobre a sua vida. Pergunta para Deus se o que eu estou falando é para você. Amém? Beija o filho. Vamos colocar de pé. Eu quero orar pela sua vida. Pedir ao João que adore ali no violão. Quem foi muito perdoado, muito ama. É uma coisa tão natural para a gente chamar Jesus de lindo, de maravilhoso, de cheiroso. Não é? Quando a gente olha para ver tanta coisa errada que a gente já foi e que Ele nos transformou. Mas aquele que não crê no Filho do Homem, estou falando daquele que não acredita, aquele que não crê, a Bíblia diz, não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. O que é crer? É uma resposta ao agir de Deus, é uma fé, não para mover a mão de Deus, mas para mover a gente, para a gente responder e dizer para Deus, a partir de hoje, eu quero ter uma vida diferente, eu quero convidar você a entregar a sua vida para Jesus. Você que já entregou a sua vida para Jesus, de verdade, e que sabe que se enquadra nesse ponto aqui do bem-aventurado, sabe? Você vai agradecer a Deus, você vai beijar o Filho nesse momento em adoração, vai levantar as suas mãos e vai dizer quão maravilhoso é o Filho de Deus, Jesus, e vai interceder por aqueles que precisam fazer isso, para que eles tenham essa consciência. Eu liberei uma palavra profética agora há pouco, no início do nosso culto, na verdade no meio, quando eu orava a respeito da libertação nas casas. Irmãos, a libertação completa vai acontecer quando você estiver plenamente transformado por Ele, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E que libertação é essa? É você se arrepender dos seus pecados, crer de verdade e ser bem-aventurado. Deixa Ele alcançar você. Se despregue agora do povo desse mundo e se torne o povo de Deus. Vira as costas para essa identidade, para esse ser que você era, de estar imaginando coisas vãs, de estar vivendo em ambiguidade, de estar achando que servir a Deus é uma prisão. E venha ser livre de verdade. Você foi feito para andar junto com Ele. A gente não funciona direito longe de Deus. Beije o Filho. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, nós queremos clamar por todo aquele que precisa entregar a sua vida para Cristo nesse momento. Meu Pai, que eles tenham consciência de que precisam dessa nova experiência, desse nascer de novo, como disse Jesus, desse abandono das trevas, para viver a amizade que o Senhor oferece. O Senhor disse que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Nós não queremos ser inimigos do Senhor, meu Pai. Desperta temor em cada um daqueles que o Senhor quer salvar nesse momento. Que eles tenham entrado nesse culto de um jeito, mas saiam nova criatura, transformados. Porque crer num Jesus folclórico não transforma a vida de ninguém. Crer num Jesus das religiões não transforma a vida de ninguém. Mas crer num Filho verdadeiro, como a Bíblia ensina, isso muda a nossa natureza, meu Pai. É por isso que nós oramos por cada um desses, em nome de Jesus. E cada um desses bem-aventurados, desses felizes, que celebram conosco nesse momento, que possam beijar o Filho, ou seja, manifestar todo o seu amor, todo o seu carinho,
toda a sua gratidão nesse momento. Em nome de Jesus, nos conduz a um pleno entendimento do nosso relacionamento de amizade plena com o Filho. Aleluia! Beije o Filho, meu irmão. Pai, beijamos o Filho nesse momento, como aquela mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus. Beijamos os pés do Senhor, nos humilhamos na presença dEle, porque nós muito amamos, e amamos muito porque fomos muito perdoados por Ele, Pai. Nos liberta, Senhor, de toda a cosmovisão mundana, diabólica, contrária à verdade da Tua Escritura, contrária aos Teus valores, para que a gente possa amar mais e mais o Senhor, para que a gente possa honrar mais e mais o Filho. Obrigado, Pai, pela amizade com Jesus, porque Ele não é um amigo imaginário, porque Ele fala conosco, porque Ele faz parte do nosso dia a dia e nos transforma. Obrigado, meu Deus, e em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus, que essa mensagem crie raízes nos corações. Eu sei que ela foi complexa para alguns, meu Deus, longa para alguns, mas em nome de Jesus, que ela crie raízes e gere frutos, em nome de Jesus, e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do seu Santo Espírito estejam sobre cada um de vocês, meus irmãos, e sobre todo o povo de Deus na terra. Amém e amém. Muito obrigado, meus irmãos, pela presença online de cada um de vocês. E quarta-feira estamos aí de volta. Lembrando que terça-feira temos o nosso culto com as crianças também aqui no mesmo canal. Quarta-feira no mesmo horário, às 19h30 estaremos começando. E amanhã teremos aí o nosso áudio da Noite da Força circulando nos grupos do WhatsApp. Deixa eu falar para você que entregou sua vida para Jesus. Coloca aí nos comentários, tá bom? Se você não conseguir em tempo desse vídeo acabar, daqui a pouquinho ele processa e ele vai ficar online de novo. Coloca isso, sabe por quê? Porque um batalhão de gente vai orar por você. Não importa se você está do outro lado do país ou do outro lado do mundo, se você nessa noite entregou a sua vida para Jesus, coloca aí uma mãozinha e fala: eu aceitei Jesus hoje, minha vida começou uma nova história hoje, eu creio, e vai ter um batalhão de gente orando pela sua vida, tá bom, meu irmão? Bota aí nos comentários. Se não conseguir agora, quando acabar o vídeo, espera um pouquinho que vai poder colocar de novo, amém? Deus abençoe cada um de vocês, uma boa semana a todos.